Olá, meus alunos do sétimo ano. Mais uma aula do professor Renato. Aqui, ó, sétimo ano. Bom, gente, vocês não tiveram aula semana passada de matemática porque eu fui pai e recentemente eu estava em Campina acompanhando minha esposa, Campina Grande, então não teve como termos aula. Mas essa semana vamos compensar, tá bom? Outra atualização para vocês. Toda terça-feira tem vídeo. Toda terça-feira a gente vai ter um videozinho explicando. Então, na terça-feira você não precisa me mandar atividade, tá bom? A atividade que você vai mandar vai ser feita na quinta-feira. Quinta-feira eu vou postar a atividade para vocês e vocês vão fazer e me mandar, tá bom? Então é uma atividade por semana, certo? E eu vou pedir a vocês para que vocês façam no dia. Se der algum problema e não conseguir, vocês mandam para mim e conversa comigo. Mas não pode ser toda vez, entendeu? Uma vez acontece alguma coisa, tudo bem. Mas eu prefiro que vocês mandem no dia, tá certo? Então, hoje nessa aula nós vamos ver os números racionais. O que são os números racionais? Nós vimos os números inteiros, que era um z, lembra? Números n são os números, n com a barrazinha, são os números naturais. Nós vimos os números z, que são os números inteiros. E agora nós vamos ver os números do conjunto Q. Conjunto Q são os números racionais, tá bom? Passamos por aquele período de que nós vimos o conteúdo de decomposição dos números e multiplicações de um número. Agora nós vamos ver as operações com os números racionais. Só lembrando, números naturais são os números positivos. Números inteiros são os positivos e principalmente os negativos. Os números racionais também têm números positivos, também têm números negativos. Além deles dois, nós temos mais três classificações de número. Três não, quatro, desculpe. São as frações, números decimais. Além deles, tem as dízimas periódicas, e a tão sonhada raiz quadrada, certo? Tudo isso pertence ao conjunto dos números racionais, que o símbolo agora é um Q, com um tracinho dentro, certo? O que é que nós temos para aprender dos números racionais? Tudo isso. Porque os positivos e os negativos nós já temos, que são dos números inteiros, a gente já estudou. Agora a gente vai ver as frações, números decimais, dízimas periódicas e raiz quadrada exata, tá bom? Então vamos começar com as frações. Primeiro a gente tem que saber o que é uma fração, tá bom? Fração é uma divisão de dois números. Como assim, professor, uma divisão? Fração, ela tem duas partes. Tem o número que está em cima e o número que está embaixo. Por exemplo, aqui é 1 sobre 2. Isso é uma fração, onde o 1 é chamado de numerador e o 2 é chamado de denominador. Se eu for representar essa fração, ela vai ser dessa forma. É uma figura dividida em duas partes. Tá? Aqui duas partes. E aqui eu vou pintar uma parte, porque a parte de cima, o número que está em cima, representa a parte pintada. O número que está embaixo representa em quantas partes está dividido. Isso é uma fração. O que nós temos para estudar de fração, professor? Como toda fração representa uma divisão, a gente vai estudar a divisão desses números aqui. É 1 sobre 2, também pode ser chamado de 1 meio.
Mas isso representa a divisão de 1 dividido para 2. Porque o 1 está em cima, dividido para 2. E quanto é 1 dividido para 2? Não sei, professor. Então, vamos pensar assim, para quem não gosta de dividir, tem dificuldade ou não sabe. Quantos número 2 cabe dentro de 1? Não cabe nenhum. Então, a gente tem que colocar um zero aqui. E aqui a gente coloca um zero e uma vírgula. Quer dizer, agora nós temos o quê? 2 dividido para quanto? Para 10 dividido para 2. Quantos número 2 cabe dentro de 10? Até completar o 10. 2, 4, 6, 8, 10. Cabe 5 número 2. Então, vem aqui, 5. 2 vezes 5 dá 10 e não sobra nada. O que é isso, professor? Que número é esse? 0,5. Esse número é um número que tem vírgula. Todo número que tem vírgula é um número chamado de decimal. Decimal porque tem vírgula, tem décimos. Por isso que é decimal. Certo? Então, o que nós temos? Uma fração. Toda fração representa uma divisão. Quando você divide, encontra um resultado que pode ser um número decimal ou não. Tudo bem? Vamos para mais uma? Olha essa fração aqui. 3 sobre 4. Também pode ser chamada de 3 quartos. Representa uma divisão de 3 dividido para 4. Vamos tentar dividir? Quantos 4 cabe dentro de 3? Não dá para fazer, porque 3 é menor. Então, a gente completa aqui com um zero, e aqui bota um zero e a vírgula. E agora, quantos 4 cabe dentro de 30? 4 vezes 7, 28. 28 para 30, 28, 29, 30. Sobra 2. E agora, professor? E agora você pode completar com outro zero. Professor, coloca outra vírgula? Não, porque já tem vírgula aqui, então não precisa colocar outra vírgula, tá bom? Sim, gente, essa sombra aqui é a sombra do celular que eu estou filmando aqui em cima, tá bom? Então, não se incomode não, qualquer coisa dá para ver, posso afastar assim um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. E agora ficou 20. Quantos 4 cabe dentro de 20? Cabe 5. 4 vezes 5, 20 para 20 não sobra nada. Opa, acabou. Quer dizer que a divisão deu um número 0,75, que é um número decimal. Quer dizer, nós tínhamos uma fração, dividimos ela e transformamos a fração no número decimal. Ok? Vamos ver outro número. Agora eu quero o número 5 dividido para 9. Vamos ver essa fração? 5 dividido para 9. Vamos ver quanto 9 cabe dentro de 5. Quantos 9 cabe dentro de 5? Nenhum, né? Então, coloco um zero, e o zero é a vírgula. Quantos 9 cabem em 50? Cabe 5. 5 vezes 9 é 45. 45 para 50 sobra 5. E agora, professor? Completa com mais um zero para dar 50. Tá vendo que repetiu os 50? Aqui, quantos 9 cabem em 50? Vai caber 5 novamente. 5 vezes 9 é 45, para 50 sobra 5. E aí vem mais um zero. Tá vendo que está repetindo 50? Isso quer dizer que essa divisão é uma divisão infinita. E o resultado aqui também vai ser um número infinito. Isso é um número decimal? É por um motivo, tem vírgula. Mas ele é diferente desse daqui, tá vendo? Tá vendo que aqui o resto da divisão chega no zero? Quer dizer que a resposta é essa, acabou. Esse aqui a divisão não termina e nós não chegamos num número fixo. Quer dizer que isso aqui é chamado de dízima periódica. Ou eu posso chamar aqui, DP, que é a abreviação de dízima periódica. Aqui é um número decimal. Aqui também é um número decimal. Aqui é uma fração. Temos 3 frações,
Que quando a gente dividiu, deu um número decimal e uma dízima periódica. Professor, me explica aí, dízima periódica. Dízima é um valor que está se repetindo. É um número infinito, ele não acaba. Esses 3 pontinhos se chamam reticências. Vai ficar 0,5555555555555 repetido infinitamente, ok? E periódica, o que é periódica? Periódica vem da palavra período. E o que é um período, professor? São esses númerozinhos aqui, ó, que estão repetindo. Quer dizer que no número 0,55555 reticências, o período é somente o número 5 que está se repetindo. Então, período é 5. Dízima periódica é 0,555 reticências. Isso é a dízima periódica. Ok? Compreendido? Então, primeiro, nós temos o quê? Fração. Você pega a fração, divide e encontra ou um número decimal ou uma dízima periódica. Certo? Então, de números racionais, só está faltando raiz quadrada. A parte de raiz quadrada a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai ver a parte de fração, número decimal e dízima periódica. Mas toda divisão só vai dar essas duas possibilidades, ou número decimal ou dízima periódica. Vamos analisar. Olha essa divisão aqui, ó. Olha essa fração, 8 sobre 2. Não representa uma divisão? Vamos dividir. 8 dividido para 2. Quantos 2 cabe dentro de 8? Cabe 4. 2 vezes 4 dá 8. Para 8 sobra o quê? Não sobra nada. Acabou. Me diz uma coisa. Esse número tem vírgula? Não. É um número inteiro. É um número inteiro, ou pode também ser chamado de número natural, porque é um número positivo, é só 4. Quer dizer, isso aqui eu posso chamar de número decimal? Não, porque não tem vírgula. Isso é um número normal, um número natural. Quer dizer, é uma fração que quando a gente foi transformar ela, encontramos um número natural. E não um número decimal. É diferente. Certo? Vamos lá. Olha essa divisão aqui, ó. 5 dividido para 7. Vamos ver quanto é que vai dar? 5 dividido para 7. Quanto é que dá? Quantos 7 cabe dentro de 5? Nenhum, porque 7 é maior. Então, ó, 0. E aqui bota um 0 e uma vírgula. Quantos 7 cabe em 50? 7 vezes 7, 49. Para 50 sobra 1. E agora, professor? Mais um 0. Quantos 7, continuando a divisão, quantos 7 cabe dentro de 10? Cabe 1. E um 7 para 10, falta 3. Completa com outro 0. Quantos 7 cabe dentro de 30? 4. 4 vezes 7, 28. 28 para 30, sobra 2. Coloca outro 0. Quantos 7 cabem em 20? 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 20, faltam 6. Mais um 0. Tá vendo que nenhum número repetiu? Isso aqui é uma divisão infinita. Aqui também é um número infinito. Aí você diz, professor, é uma dízima periódica. É não. Sabe por que não é? Porque não está repetindo o período. Aqui é um 7, 1, 4, 2. Se a gente continuasse, ia dar outros números diferentes. Isso não é uma dízima periódica, mas é um número infinito. Muito bem. Isso é uma dízima não periódica. Pertence aos números racionais? Nananina, não. Números racionais pertence que tipo de número? Fração, decimal, dízima periódica e raiz quadrada. Dízima não periódica quer dizer, não pertence aos números racionais. Se repetir o número 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 0,21, 21, 21, 21, 21, está repetindo. É
dízima periódica pertence aos racionais. Mas se não repetir, é uma dízima não periódica, quer dizer, não pertence aos racionais. Entendemos a diferença? Ok? O que é que eu vou fazer agora com vocês? Não precisa mandar para mim, tá bom? Eu vou colocar aqui 3 frações para vocês classificarem. Vocês vão dividir as frações e vão me dizer se o número vai ser se o número vai ser um número decimal, ou se vai ser uma dízima periódica, ou se vai ser uma dízima não periódica, tá bom? Vou colocar aqui 3 frações e vocês não precisam mandar para mim, porque esses exemplos vão estar na aula de quinta-feira, tá bom? Pronto, olha aí. Pause o vídeo agora, anote no seu caderno 4 sobre 3, 8 sobre 10, 20 sobre 14. O que você vai fazer? Você vai treinar em casa com esses 3 exemplos. Eu não vou fazer agora com vocês. Eu vou resolvê-los na aula de quinta-feira. Na atividade que eu vou passar, eu sempre passo uns exemplos antes da aula, antes do exercício, e eu vou postar resolvendo eles para vocês conferirem se vocês acertaram. Tá bom? Então tem aqui 4 sobre 3. Perceba que é diferente de 3 sobre 4, viu? Não é a mesma coisa, não. Pega o 4 e o 3. Divide 4 por 3, o resultado pode ser um número decimal, pode ser uma dízima periódica, ou pode ser uma dízima não periódica, viu? Então, o resultado você vai dizer se é um número racional. Se for esses que a gente disse, é um número racional. Se for isso aqui, dízima não periódica, não é um número racional. Tá bom? E a raiz quadrada, a gente vai ver numa próxima aula. Tem que ser uma aula só para raiz quadrada para a gente entender melhor, tá certo? E os números racionais, é só isso, professor? É o começo. Até agora a gente vai ver só essa parte, tá bom? Revejam a aula se vocês quiserem, se vocês precisarem. Façam novamente. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim. A aula de hoje é só a aula mesmo. Você tem que aprender, tá bom? Possa ser que eu coloque mais alguns exemplos para vocês treinarem no grupo, tá certo? Então, um abraço para vocês e bons estudos.